Fala rapaziada, bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de apostas de futebol para este domingão, dia 8 de junho. Assim, separei 11 jogos analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no canal para acompanhar nossas dicas diariamente, no mínimo durante uma semana, para saber como o nosso trabalho funciona. Caiu de paraquedas e curte o nosso conteúdo, deixa o like para fortalecer o nosso canal, ativa o sininho de notificações para receber as nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado, e não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com um amigo, rapaziada, para que ele possa estar chegando a mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar como você através das nossas análises esportivas de futebol. Lembrando, aposta apenas para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade e sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise vai começar pela Liga das Nações da UEFA, o jogo da Alemanha versus França, início às 10 da manhã. Lembrando, é a decisão do terceiro lugar. A equipe da Alemanha não conseguiu chegar à final porque foi parada diante da seleção de Portugal. O Portugal conseguiu vencer de virada. A Alemanha estava com alguns desfalques para aquele jogo. Um inscrito até chegou a mencionar, mas o vídeo foi gravado, já foi postado, então horas depois que saiu a escalação. Então acontece, a Alemanha vem a 5 jogos, em 4 deles bateu, ambas as equipes marcam, e a equipe da França vem a 5 jogos, batendo over 1,5 nos últimos 4 jogos. Em confronto direto, os últimos 4 confrontos aí são 2 vitórias para cada lado. Para não acontecer o que aconteceu na partida anterior entre a Alemanha e Portugal, essa é a escalação da Alemanha versus França. A Alemanha aí tem a sua escalação e a equipe da França vai atuar com Mbappé no ataque e a Alemanha com Füllkrug. Então, duas grandes equipes. Depois daquele confronto eletrizante entre França e Espanha, acredito que esse confronto entre Julian Nagelsmann versus Didier Deschamps vai dar França chance dupla nessa partida. Bom, pela Copa do Chile, o jogo do Curicó Unido versus Universidade de Chile, início às 13h30. A odd paga 4,35 a favor do Curicó Unido, 1,72 para a Universidade de Chile e 3,80 para um empate. É um jogo de ida e volta. Esse é o jogo de ida. A equipe do Curicó Unido vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 3 deles. E a Universidade de Chile vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 deles. E lembrando, nos últimos 5 confrontos, bateu, ambas as equipes marcam gols e bateu over 1,5 gol. Então já explica o que vai ser esse confronto. E minha visão de jogo é um jogo para over 1,5 gol, over 1,5 gol. E também acredito aqui numa chance dupla de uma zebrinha do Curicó Unido nessa partida. Vamos para o jogo das 13h30, La Liga 2. Acesso aí, playoff, semifinais, Racing Santander versus Mirandés. Bom, a equipe do Racing é uma equipe que vem a 5 jogos, batendo over 1,5 nos últimos 4. E o Mirandés, 5 jogos, batendo over 1,5 em 3 de 5. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Mirandés recentemente e uma vitória da equipe do Racing Santander. Vai ser um jogo bem interessante nessa partida. Também é um jogo de ida e volta. A equipe do Racing Santander em casa vem a 5 jogos de invencibilidade. E a equipe do Mirandés fora vem mandando bem nos últimos 3 jogos. Então, para essa partida, acredito que será um jogo under. Jogo under, como foi os últimos 2 confrontos. Então, vamos buscar um jogo aqui para menos de 3 gols e meio. Menos de 3 gols e meio nessa partida, pagando uma odd aproximadamente aí de 1,30, 1,27. Vamos agora para o Brasileiro Série B. Temos o jogo do Goiás versus Volta Redonda às 16 horas.
é o confronto do líder goiano versus Volta Redonda, que atualmente amarga a 15ª colocação. Lembrando, a equipe do Goiás vem de uma vitória no clássico diante do Atlético Goianiense, meu parceiro, 2-1, e a equipe do Goiás, time, vem a 5 jogos de invencibilidade, batendo over 1,5 em 3 deles, e o Volta Redonda, time, vem a 5 jogos batendo under 2,5, ou seja, não temos confronto recente entre eles, histórico de confronto, mas amplamente a equipe do Goiás é o favorito e vamos estar buscando essa chance dupla casa com empate. Liga das Nações da UEFA novamente, Portugal versus Espanha, tem início às 16 horas. A odd de momento paga 3,80 para Portugal, 1,90 para a Espanha e 3,80 para o empate. É um jogo bem interessante. A equipe de Portugal eliminou a Alemanha de virada por um placar de 2-1. É uma equipe que em 5 jogos só perdeu um, bateu ambos marcas em 4 de 5. Por outro lado, temos a Espanha, que vem com uma série de invencibilidade gigantesca. Nos últimos 5 jogos bateu ambas as equipes marcam e também bateu o over 2,5. É uma equipe que não sabe o que é perder há um bom tempo. Se você for pensar direitinho aí, vem a 19 jogos de invencibilidade. Sua última derrota foi um amistoso diante da Colômbia em 2024. Em confronto direto, o mais recente deu Espanha por um placar de 1-0. E nos 5 confrontos anteriores, 4 empates técnicos, ou seja, em 5 confrontos bateu under 2,5 em 4 deles. Jogo duríssimo quando essas equipes costumam se enfrentar. Pela escalação, a equipe de Portugal, do técnico Martínez, tem aí um grande trio de ataque: Neto, Conceição e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que deu o gol da vitória no jogo passado contra a Alemanha. No meio campo ele tem o Vitinha, o Bruno Silva e o Bruno Fernandes. Então tem um meio campo que funciona essa equipe de Portugal. Tem o Nuno Mendes, tem o Neves nas laterais, Inácio e o Rúben Dias fechando a zaga. O goleiro Costa. Pelo outro lado, meu parceiro, temos uma seleção qualificadíssima do Luiz de la Fuente. Bom, ele tem o grande goleiro Simon, tem grandes laterais como é o Porro e o Cucurella, tem os grandes zagueiros, no caso do Normandy, e tem um grande meio campo como Zubimendi, Rui e o Pedri. E no ataque tem o Lamine Yamal e Nico Williams como seus principais destaques, e ainda tem um banco que pode mexer a qualquer momento. Então vejam uma final, meu parceiro, de grande equilíbrio técnico. A Espanha está em um nível técnico mais elevado, tanto é que em 20 jogos vem de apenas uma derrota. Então acredito aí que a Espanha, por estar em 3 finais nos últimos 3 anos, sabe muito bem jogar Liga das Nações da UEFA. Então vai ser um jogo daquele jeito nessa partida. Veja um jogo de grande equilíbrio técnico. Temos o Cristiano Ronaldo aí que passa experiência pela seleção de Portugal, e temos a seleção da Espanha com a juventude, com um técnico que sabe jogar em conjunto. Em minha opinião, meu parceiro, vai ser um jogo de chance dupla para a seleção da Espanha, e empate no primeiro tempo. Então, em opinião pessoal, seria muito legal que o jogo fosse para pênalti, um jogo fosse para prorrogação e pênalti, porque é um jogo gostoso de se assistir. Mas como opinião de analista de trade na aposta esportiva, não sei que vai para pênalti. Então, acredito aí que a Espanha é a favorita, apesar do Portugal aí ter grande equilíbrio técnico neste confronto. Ferroviário versus Santa Cruz às 17h30 pelo Brasileiro Série D. A equipe do Ferroviário atualmente é o 4º colocado e o Santa é o primeiro colocado com 19 pontos. Santa Cruz do Recife, 10 pontos à frente dessa equipe do Ferroviário. Venceu o próprio Ferroviário por um placar de 3-1. Ferroviário vem a 5 jogos, batendo under 2,5 em 3 deles. E a equipe do Santa Cruz, 4 vitórias consecutivas, batendo over 1,5 em 3 de 5. Nos últimos 2 confrontos foi jogo para over goals. Para essa partida, mesmo o Santa Cruz
atuando fora de casa, vai tentar buscar o gols a todo momento. E a equipe do Ferroviário é uma equipe que vem a 4 vitórias em sequência, atuando em casa. Então vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente. Não temos empate se tratando quando atua na casa do Ferroviário. Então vejo um jogo para over 1,5 nessa partida. Vamos agora para o Brasileiro Série B. Temos o jogo do Atlético Paranaense versus Atlético Goianiense, início às 18 horas. É o confronto do 11º versus 14º colocado. A equipe do Atlético Paranaense vem a 5 jogos batendo over 1,5 em 3 deles. Pelo menos nos últimos 3 aí, é uma equipe que só sofreu gol contra o Operário no Clássico. E a equipe do Atlético Goianiense vem a 4 jogos sem vencer, batendo over 1,5 nos últimos 3. Vem de uma derrota no Clássico. Nos últimos 2 confrontos deu Atlético Paranaense e foi confrontos para gols. Nos últimos 5, over 1,5. Nos últimos 4, bateu aí, ambos marcam 3 deles. Então, para essa partida, acredito que será um jogo para Atlético Paranaense, chance dupla, e um jogo também para over 1,5. Vamos agora para a Colômbia. Temos o jogo do Atlético Nacional versus Santa Fé. A equipe do Atlético Nacional não passa pelo bom momento, vem amargando 4 jogos sem vencer. A sua última vitória foi diante da equipe do Bahia pela Copa Libertadores, pelo placar de 1-0. Desde então, não conseguiu mais vencer. É uma equipe que em 5 jogos bateu under 2,5 em 3 deles. Santa Fé, 5 jogos, bateu over 1,5 em 4 deles. Nos últimos 5 confrontos, bateu over 1,5 nos últimos 4. Para essa partida, um jogo bem equilibrado tecnicamente, mas a equipe do Atlético deve sofrer nessa partida porque não está passando por um bom momento. Então vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida, e se o Atlético Nacional vacilar, pode ceder uma zebrinha para o Santa Fé, pagando 6,0, chance dupla, deve estar pagando aí aproximadamente 3,0, quem sabe. Bom, vamos agora para oitavas de final da Copa do Chile. Coquimbo Unido versus União La Calera. A equipe da casa, meu parceiro, vem a 5 jogos de invencibilidade, batendo mais de 1,5 em 4 deles. E a equipe visitante batendo under 2,5 em 5 jogos. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória do Coquimbo e um empate. Para essa partida vai ser um jogo bem interessante, mas a equipe do Coquimbo aí deve optar no mercado para gols, como a equipe do União La Calera também. Então acredito no jogo para mais de 1,5. Muito cuidado nessa equipe do União La Calera, porque em 5 confrontos fora venceu 2, empatou 2, só perdeu 1. Então é uma equipe que pode buscar aí uma zebrinha também. Bom, vamos agora para o jogo do Júnior versus Independiente Medellín, confronto do primeiro versus terceiro colocado. O Júnior, meu parceiro, 5 jogos batendo mais de 1,5, ou seja, é o confronto que tem início às 20h15. A equipe do Medellín batendo mais de 1,5 nos últimos 4. Nos últimos 3 confrontos foi jogo para 2 vitórias do Júnior e 1 vitória do Medellín. Para essa partida, Júnior chance dupla ou over 1,5. Temos agora às 22h20 o confronto do Once Caldas versus Milionários, confronto do primeiro versus quarto. Once Caldas, 5 jogos batendo mais de 1,5 em 3 deles, e o Milionário, 5 jogos over 1,5 aí, ou under 2,5 em 3 deles. Nos últimos 5 confrontos bateu mais de 1,5 em 4 deles. Vamos seguir o raciocínio para jogo para over 1,5 gol nessa partida. E rapaziada, ao mais é isso, espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, tripla aqui do canal. Então essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos e apostas de palpite de aposta esportiva deste domingo. Então domingo amanhã vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla com bilhete pronto, para que vocês possam analisar novamente e decidir aí se segue ou não essas dicas. Bom, vamos estar deixando aqui no jogo vocês França chance dupla, Goiás chance dupla e Espanha chance dupla. É uma boa tripla. Outra boa opção que vocês podem pegar do Curicó Unido versus Universidade de Chile, um jogo para over 1,5 gol. Vamos estar deixando aqui também no jogo do Mirandes, meu parceiro, um jogo para
menos de 3,5 e podemos pegar esse jogo aqui do Santa Cruz versus Ferroviário over 1,5. Agora, uma dica com mais segurança que vocês podem pegar é um jogo de Goiás com empate anula, Atlético Paranaense over 1,5 e pode pegar aqui também esse jogo do Junho, chance dupla aí, Junho com empate. Então, duas boas opções de triplas, muito bem analisada. Então, mude sua dupla, mude sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo. Avante, tropa!